Olá pessoal, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca. E antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, de também deixar um like aqui nesse vídeo e ativar as notificações aqui com o sininho para vocês não perderem os nossos vídeos que vão saindo aqui toda segunda e sexta-feira. Nesse vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema da questão do comportamento, da inteligência das plantas, aprofundando agora sobre a memória. Como é a memória das plantas? Planta tem memória? Planta tem sistema imunológico? Isso são algumas das coisas que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. Então, agora que dando depois de vários esses vídeos comentando sobre a cognição, comportamento e tudo mais das plantas, se vocês ainda não assistiram essa playlist, eu vou deixar linkada aqui para vocês poderem assistir. Que está muito legal, vamos explicando melhor cada uma dessas coisas. A gente entende que as plantas têm comportamentos sofisticados e atributos que não são só do domínio exclusivo dos animais como se imaginava antes. As plantas, elas têm alguns comportamentos que normalmente nós associamos à cognição animal, que é antecipar mudanças ambientais que ainda não ocorreram, que as plantas conseguem fazer isso. As plantas, elas também se tornam condicionadas por experiências que elas ou então os seus pais tiveram. E esse condicionamento altera a forma com que elas vão se comportar. E outra característica também é que as plantas usam pistas para se comunicar com outros organismos, incluindo outros da mesma espécie. E essa comunicação delas altera como elas vão se comportar. Todas essas características normalmente a gente associaria a elas aos animais e não a uma planta, né? Que você não imaginaria que uma planta está conversando com a outra, conversando, né? Que a gente vai falar melhor aqui sobre isso. E nem que elas tinham memórias, memórias que podem ser geracionais. Então, se uma planta foi exposta a condições de frio, ela pode passar isso, como ela respondeu a isso, para os seus descendentes. As plantas elas se comportam como se elas prevessem as condições futuras que vão acontecer com elas, né? Embora isso não esteja envolvendo essa cognição humana de antecipação dos fatos. É um outro tipo de análise de dados que elas vão fazer, né? Elas vão trabalhar com pistas que vão dar pistas que já ocorreram, né, na história daquele indivíduo ou na história evolutiva daquele indivíduo que vai definir como que ela vai responder essas condições futuras, né? Um exemplo claro disso são as plantas decíduas, ou seja, aquelas plantas que as folhas caem no outono. Então, essas folhas elas caem devido a uma resposta no encurtamento do fotoperíodo, ou seja, os dias vão ficando mais curtos, né? Quando os dias vão ficando mais curtos, é como se as plantas estivessem antecipando que o inverno fosse chegar. Ou seja, com o inverno chegando, a probabilidade de danificar as folhas delas é muito alto. E então o que ela faz? Sacrifica essas folhas para que isso não acontecesse. Só que assim, aí a pessoa pode se perguntar, mas para que ela vai sacrificar as folhas delas? Então, se ela iria perder no inverno, ela está perdendo conscientemente. É que antes dela cair as folhas, ela pega todos os nutrientes e tudo que tinha naquelas folhas para ela, guarda nas suas reservas e descarta aquelas folhas. Outros tipos de comportamentos, eles também podem indicar para as plantas que elas conseguem antecipar situações, embora esses mecanismos não sejam tão elucidados assim. E um desses mecanismos é o que a gente já falou no nosso vídeo anterior para as plantas parasitas, igual o caso do cipó-chumbo, que prefere os hospedeiros mais nutritivos e ela rejeita aqueles menos nutritivos. E aí ela pega essas pistas no ar das substâncias voláteis que uma planta mais nutritiva libera em comparação com uma menos nutritiva. Essa questão de como o cipó-chumbo ele vai reagir à presença de um hospedeiro mais nutritivo ou menos nutritivo, vocês podem conferir no nosso vídeo lá sobre o comportamento das plantas. Não deixem de ir lá conferir para vocês verem melhorzinho como isso acontece.
Uma característica muito típica do comportamento animal é que eles são influenciados pela experiência daquele indivíduo e também pelo aprendizado dele. Ou seja, o que o indivíduo experimentou antes vai influenciar como ele responde no futuro. E isso vale também para as plantas. Só que vale ressaltar aqui que quando a gente fala em condicionamento para as plantas, nós não estamos usando esse termo no mesmo contexto que uma pessoa especialista em comportamento animal usa, né? Na botânica, esse termo condicionamento, ele vai se referir àquelas mudanças reversíveis no comportamento. Ou seja, o termo condicionamento, ele se refere a essas mudanças reversíveis no comportamento que vão sendo alteradas no decorrer da experiência de vida daquela planta, daquele indivíduo, né? Como a planta responde ao ambiente, isso vai ser ditado pelo condicionamento, ou seja, a experiência que ela teve com o ambiente, e também pela experiência dos seus pais, ou seja, o seu pré-condicionamento. E essa noção de que as plantas têm condicionamento, ela data desde a época de Darwin, que ele observou que as respostas dos cotilédones das plantas que ele pesquisava, elas eram influenciadas pela sua exposição anterior, ou seja, pelos seus pais, como eles iriam reagir, né? Na linguagem informacional, a memória ela vai ser entendida como uma informação que é estocada para ser usada posteriormente. E no caso das plantas, nós temos vários exemplos dessa informação que é estocada para ser usada posteriormente. Por exemplo, Goddard e Tyrwhitt, em 2002, eles demonstraram que as plantas são capazes de criar uma memória mitótica, ou seja, uma memória dentro das células, que dura por até 300 dias, quando elas são cultivadas, né, sob baixa temperatura. Ou seja, os pesquisadores eles sugerem que nenhuma planta selvagem ela poderia sobreviver, sem que ela tivesse memória dos sinais ambientais que estão ao redor dela. Ou seja, sem a memória que ela vai acumulando no decorrer de toda a sua vida e de experiências passadas e dos seus pais, tudo isso vai dar as condições de vida presente para ela e também para ela analisar como vai ser as condições de futuros também para ela, como ela vai reagir a isso tudo, né? E uma outra característica muito típica dos animais é a resposta imunológica, né? A memória imunológica, né? Os animais eles vão se recuperar de um ataque animal de forma mais rápida e efetiva na segunda vez que elas forem encontrar aquele tipo de parasita, por exemplo. Então, aquela preparação ou então aquele condicionamento de respostas também está sendo cada vez mais encontrado e descrito nas plantas em relação aos patógenos, né? Ou seja, fungos, bactérias ou outros tipos de doenças, e aos herbívoros. Aquelas plantas que já foram infectadas antes, elas respondem de maneira muito mais rápida e eficaz se elas forem expostas novamente ao mesmo tipo de patógeno, ou então a uma variante desse mesmo patógeno. E esse tipo de fenômeno foi descrito para várias plantas e envolve vários tipos de mecanismos que ainda não são totalmente compreendidos. A preparação da planta ela parece ser menos cara metabolicamente, se ela lembrar, do que aquela resposta que ela dá, que ela precisa dar imediatamente a um patógeno, que ela não teve nunca um contato antes. E outra característica de memória também das plantas é que as condições da planta mãe elas vão afetar como as filhas dela vão crescer e se desenvolver. Então, a germinação das sementes é diretamente influenciada pela quantidade de nível de CO2 que a sua mãe tinha, pelo nível de competição que a sua mãe tinha no ambiente que ela vivia, a quantidade de duração do dia, infecção por patógenos, a quantidade de nutrientes, estresse hídrico, entre outras coisas. E isso é particularmente notável no caso das orquídeas, por exemplo, que é aquele problema das plantas que vêm direto do mato, aquelas coletas ilegais que as pessoas fazem, que vão lá retirar a planta do mato e traz para dentro de casa. Por que as plantas morrem? Porque elas não estão adaptadas, não tiveram esse processo das suas gerações passadas
para lidar com as condições ali daquele orquidário que está tentando cultivar ela. As plantas que são cultivadas há vários anos por um orquidário, que são germinadas num laboratório e tudo mais, elas crescem sob condições que favorecem elas serem criadas e cultivadas ali, naquele tipo de ambiente. Vai se criando essa seleção e essa memória naqueles indivíduos, que é como se fosse a domesticação daquelas plantas, que vão conseguir sobreviver muito melhor do que essas que são retiradas direto da natureza. Um outro estudo interessante foi feito por Carbon e a sua equipe no ano de 2000, era investigando como ocorre a sinalização entre as plantas. E no caso ele pesquisou o tabaco e a artemisia, que elas são plantas que coabitam a mesma região do oeste da América do Norte. E aí eles queriam testar a hipótese de que as plantas selvagens de tabaco aumentam a sua resistência à herbivoria, que é o ataque, né, dos animais, comer suas folhinhas, quando eles crescem próximos às artemísias, que também tiveram as suas folhas atacadas. Nesse estudo, os autores concluíram que as plantas de tabaco aumentam a sua resistência à herbivoria quando elas crescem ao lado das plantas de artemisia que foram danificados. E eles conseguiram detectar que essa comunicação do tabaco com a artemisia, ela se dá pelo ar, ela se deu pelo ar e não pelo solo. A artemisia, ela libera substâncias que avisa que ela foi atacada, que as plantas ao redor dela, né, ou as outras artemísias ao redor dela, devem aumentar as suas quantidades de substâncias fenólicas, né, que dão aquele gosto ruim, que protege, que podem matar quem está comendo elas, porque ela está sendo atacada. E aí o tabaco pega essa informação de que está tendo um ataque de herbivoria para ele e se protege. Então ele está meio que espionando aquela rede, né? Tá pegando as informações para ele, né? Então essa comunicação entre as plantas, ela vai desempenhar um papel importante na estrutura das comunidades, dos ecossistemas. Como é que as plantas se relacionam? Como elas conversam entre si e estruturam toda aquela comunidade? Que leva também a um outro tópico que nós queremos fazer vídeo aqui ainda, que é a internet das árvores. Se vocês quiserem saber o que é a internet das árvores, deixa aqui nos comentários, para a gente poder fazer um vídeo sobre isso. Porque seria importante, né, para as plantas ter essa ideia de comunicar-se com as outras plantas, porque ela passa informação para as outras, a informação de que elas precisam se proteger, as informações que elas estão passando por secas. Algumas plantas chegam a avisar outras plantas que ela está num processo de seca, então que ela emite esses sinais de que está passando por isso, e as outras plantas ao redor começam a estocar água em maior quantidade, já prevendo o que vai acontecer. Então, existiria uma comunicação entre as plantas, né? E também há uma comunicação particularmente maior entre as plantas da mesma espécie. Então, pessoal, para esse vídeo era isso que eu queria trazer esse entendimento mais amplo sobre o que as plantas são, sobre como as plantas agem, sobre como as plantas se comportam, expandir um pouco a nossa ideia de que as plantas são seres parados, pacíficos, que não interagem, muito entediantes, né? As plantas fazem muitas coisas que a gente nem imagina, né? Então é bem interessante pensar sobre todas essas coisas, né? Interessante pensar de que as plantas, elas podem liberar substâncias voláteis no ar, por exemplo, que atraem os predadores daqueles insetos que estão comendo ela, por exemplo. Então, assim, ela consegue atrair no ar, às vezes, até a presença de grandes predadores, no caso por exemplo, de felinos, entre outros grandes predadores. Elas conseguem liberar um cheiro avisando que ela está sendo predada, ou seja, avisando que ali tem herbívoros que podem ser comidos, né? Então é muito interessante a gente pensar de que as plantas têm essa comunicação não só com as outras plantas, como também com outros animais, com predadores, né? O amigo... Não, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, elas estão atraindo os predadores para, de certa forma, livrá-las daquele mal que está ali acometendo com elas, né? Então, a gente entende que a vida das plantas é muito mais complexa
e interessante do que a gente imagina normalmente que seja, né? É, então, não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, de também comentar aqui se vocês já sabiam essas coisas sobre as plantas, se vocês têm alguma uma ideia nova que vocês queiram que eu fale aqui, se surgiu alguma dúvida ou qualquer coisa assim, deixa aqui nos comentários. E não deixem de assistir os nossos outros vídeos aqui do canal e também de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. E até o próximo vídeo, pessoal!